Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência, a tecnologia e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Além da Letra, o melhor canal de estudos bíblicos aqui desse YouTube. E no vídeo de hoje um tema top. Nós vamos falar sobre a vida do profeta Elias e também do profeta Enoque. Os homens que não conheceram a morte. É isso aí, foram transladados, subiram aos céus, como nós, a noiva de Cristo, subiremos. Seremos arrebatados? Você crê nisso? Não perde o vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve aí, já dá um like no canal, não custa nada, você nos ajuda. E detalhe, maratona o canal porque nós temos vídeos incríveis, vídeos sobre a Reforma Protestante, sobre qual a melhor versão da Bíblia para você fazer um estudo profundo, para você fazer o seu devocional. E hoje o nosso material de apoio é esse aqui, dá uma olhada nesse gigante aqui, ó, tá até usado, tá, cara? Porque eu leio bastante, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. É com esse livro aqui que a gente conhece um pouco mais sobre a história de cada personagem bíblico e também com ele que nós vamos mergulhar na história do profeta Elias e também do profeta Enoque. Tamo junto? Bora pro vídeo sem mais delongas. Prontinho, pessoal, estamos aqui com o nosso PDF clássico aqui do Além da Letra, porque aqui você estuda de verdade. Quer aprender a Bíblia? Não tem canal melhor. Aqui nós mergulhamos nos temas e vamos aí cada dia mais conhecendo a palavra de Deus e nos aproximando do Senhor pela verdade das Escrituras. Aqui não tem lenga-lenga não, nós vamos nas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre dois homens que não conheceram a morte. Em toda a Bíblia, nós temos a citação destes dois homens que não conheceram a morte e, posteriormente, a Bíblia diz que a noiva de Cristo será arrebatada aos céus. E aí, nós, como eles, também conheceremos essa maravilha. Será que o corpo deles foi transfigurado? Como é que foi essa parada aí? Irmão, é muito legal esse tema, eu sei que vocês adoram, tudo que tem a ver com escatologia. Vamos aqui para o nosso estudo. Então nós vamos explorar, tá, a vida e a missão destes dois homens que são inspiração para todos nós, Enoque e Elias, tá? Eles marcaram a história, não apenas pelo seu relacionamento com Deus, mas também pelo fato de terem sido arrebatados, não experimentaram a morte física. Veja que até o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço morrendo em nosso lugar. Ele veio a este mundo e morreu. Enoque e Elias foram arrebatados. É muito top esse tema. Então vamos aqui falar, em primeiro lugar, sobre a vida do profeta Enoque num contexto histórico. Isso aqui é interessante, veja, ele foi o sétimo homem na linhagem de Adão. E como aqui no Além da Letra nós estudamos de verdade, olha o gráfico que eu fiz aqui para vocês. Gente, não, sério, dá uma olhada nesse gráfico aqui, olha que bonitinho, que perfeitinho. Então, Enoque, né, um dos patriarcas das primeiras gerações da humanidade, ele viveu mais ou menos ali em 3.378 antes de Cristo a 3013 ali, né, de acordo com a cronologia bíblica, tá? A sua vida ela ocorreu antes do dilúvio. Se você quer se situar na Bíblia, Gênesis capítulo 5. Um período conhecido como a era pré-diluviana. Nessa época, a Bíblia ela descreve um aumento crescente da violência, a impiedade dos homens. Ela descreve também uma certa mistura. E alguns vão teorizar dizendo que os filhos de Deus coabitaram, né, com as filhas dos homens, e aí nasceram gigantes, nefilins, super-homens, homens fortes, dotados. Então o mundo realmente ele estava numa situação destruidora antes de ser atingido pelo dilúvio. Vamos compreender então aqui a genealogia de Enoque. Adão gera Sete. Primeiro Adão gera Caim e Abel, né? Então nós sabemos que o Caim ele mata Abel, e aí Adão tem outro filho que é Sete. Sete vai gerar Enos, Enos vai gerar Cainã, Cainã vai gerar Maalaliel, tá? Que gera Jared, que gera Enoque. Tem um livro apócrifo, o livro de Enoque. Cara, para um contexto de estudo, é maravilhoso, tá? Para um contexto de estudo, para um contexto de entender o conceito histórico, alguns pensamentos do período, eu já tive a oportunidade de ler. Se você tiver, se você gosta de mergulhar, é um livro até grande, mas tem alguns fatos, alguns conceitos que eles são abordados que eu gostei muito pelo contexto histórico, por entender o pensamento do período, tá bom? Então, vamos lá. Enoque, ele viveu na região que hoje é conhecida como Oriente Médio, né?
Qual que era a sociedade daquela época? Era uma sociedade pré-diluviana, que estava depravada, afastada de Deus, tá? Então, é nesse conceito que Gênesis 6 vai trazer ali toda a estruturação dessa ideia de que Deus ele iria recomeçar a humanidade, né? Mas antes de nós entrarmos nesse conceito, eu mostrei ali no começo, olha o material de estudo aí que nós temos para hoje, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z, tá? E aí eu separei aqui um pouquinho, vamos ver o que ele fala sobre a vida de Enoque aqui pra gente? Olha que interessante aqui, gente. Por isso que é bom a gente ter um material de estudo aqui, né? Vamos lá. Enoque, descendente de Adão, né? Por meio de seu terceiro filho, Sete, ele gera Metusalém, tá? Enoque fez parte das chamadas gerações de Adão. 10 gerações que tiveram uma vida extremamente longa. Enoque, ele era um homem justo e ele andou com Deus até a idade, olha que interessante, 365 anos, tá? Tá dizendo aqui no livro. Depois dessa idade, ele já não foi mais encontrado. Enoque, que inveja santa. Foi arrebatado. Gênesis capítulo 5, verso 24. Aí aqui eu vou falar do livro de Enoque, ó. Ele está dizendo aqui, interessante, quero mostrar para vocês, tá? Olha que legal, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu acho que deu, hein? Olha ele falando do livro de Enoque ali, gente, ó. O livro de Enoque, muito popular no século II a.C., é um livro de profecias atribuídas a ele. A aceitação do livro fundamentou-se na crença de que Enoque, por causa de sua justiça, foi aceito fisicamente no céu. Então esse livro de Enoque ele é bem interessante, é igual eu estava dizendo para vocês aí, tá? Ó, o autor da Epístola de Judas menciona uma passagem desse livro, tá? Judas 14, nós vamos fazer também a leitura aí. Então é importante você ter um material de apoio, tá, gente? Ó, eu tenho toda uma biblioteca, eu tenho outra biblioteca com muitos mais livros ainda. Por quê? Porque quando nós queremos conhecer a verdade das Escrituras, nós temos que ter por primícia material de apoio, tá? Então é interessante, você vai comprando 1, 2, 3, vai fazendo estudos aí, tá bom? É interessantíssimo. Vamos lá aqui então, ó. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu separei aqui alguns contextos dos feitos, tá? De Enoque. A Bíblia aqui diz o seguinte, que ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus. E aqui eu quero parafrasear sobre o que é andar com Deus. Não foi simplesmente uma caminhada, não foi simplesmente ter uma vida. Enoque era alguém próximo, era alguém íntimo, era alguém que tinha um relacionamento. Assim como Gênesis narra que Deus vinha ter com Adão ao virar do dia, assim eu também creio que foi a caminhada de Enoque. Olha o que eu escrevi, ó. Andar não significa apenas um comportamento moral correto, mas uma comunhão contínua e profunda em um tempo em que o mundo se afastava de Deus. Enoque ele se manteve íntegro, vivendo em constante intimidade, a ponto dele ser arrebatado. Veja que ele construiu um relacionamento a ponto de Deus trazê-lo para mais perto. É o sonho da vida de qualquer cristão hoje. É o meu sonho de vida, é ser chamado por Deus para estar perto dele, tá? Então, um conceito interessante que não é muito falado, dificilmente você vai ouvir. Enoque foi profeta. Sim, Enoque foi profeta. Ah, Jeff, não acredito, eu quero base bíblica. Tudo bem, tá aqui, ó. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, tá? Ó. No Novo Testamento, o livro de Judas nos revela que Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos para executar o julgamento contra os ímpios. Essa profecia o coloca como um dos primeiros profetas que anunciava a justiça divina e o julgamento vindouro sobre os homens. Interessantíssimo esse ponto. Toda vez que eu ouço falar de Enoque, muitas vezes as pessoas falam que ele era um homem santo, que ele era um homem que andou com Deus, mas dificilmente fala que ele foi um profeta que anunciou o juízo. Então imagina naquele período que esses acontecimentos não estão citados de forma mais ampla, porque a nossa Bíblia já é gigante, e se todos os acontecimentos ali estivessem citados, ela não ia ter fim, né? Então veja, Enoque, ele foi um homem que andou, que conheceu e que testemunhou acerca do juízo, assim como também Noé foi um homem que agradou a Deus porque era o único justo. Enoque foi trasladado, ficou aqui na terra depois, a gente vê pela cronologia Noé, né? Então, o arrebatamento, olha que interessante, gente, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó,
Vamos lá. Enoque, ele foi um dos poucos personagens bíblicos que não passou pela morte física. Hebreus 11:5 nos diz que ele foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Esse arrebatamento não apenas o distingue como alguém especial para Deus, mas também antecipa uma esperança de vida eterna para os fiéis, que é profundamente relevante na teologia cristã. Queridos, é o maior anseio e o maior desejo. Eis que estou à porta e bato. Você tem que estar com a sua candeia, vamos supor que isso aqui for uma candeia, tem que estar acesa, você tem que estar ali com a sua lamparina acesa, na expectativa, esperando. Irmãos, eu acredito, tá, que pelos sinais, pelas evidências, inclusive aproveitar que o ensejo, escrevi um livro, Apocalipse, os sinais dos fins dos tempos, aonde eu comparo as escrituras com os acontecimentos. E dado todo esse estudo, eu acredito que nós somos possivelmente a última geração. Detalhe histórico. Toda geração acreditava que ela seria a última geração até a volta do Senhor. Porém, não se tinha o cumprimento de todas as profecias como nós temos nos dias de hoje. Evidentemente, nós somos a geração com o maior cumprimento de profecias de todos os tempos, tá? Desde sinais no céu, sinais na terra, novilha vermelha, desde todo o contexto profético, escatológico, tudo se cumpre na nossa geração. Qual é o legado espiritual que Enoque deixa? Ele deixa um legado de santidade, de intimidade e fidelidade em meio à corrupção. É mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. O mundo ele está depravado, ele perdeu seus limites, os seus pudores, coisas que hoje são colocadas na televisão, em horário aberto, em horário nobre, antigamente não eram nem na madrugada passadas, palavras que são ditas em público eram vergonha, comportamentos que são tidos aí eram comportamentos reprovadíssimos pela sociedade, tá? E hoje tudo escancarado aí, tudo aberto. O modelo de vida santa de Enoque é precursor da santidade, provando que é possível viver em obediência e reverência a Deus, mesmo numa sociedade corrupta. Eu já ouvi muito dizer que Jesus suportou pecado porque ele era Deus, porque ele era divino, e Enoque, que era um homem como eu e você? Enoque suportou. A Bíblia não diz que Enoque era perfeito como diz que Jesus era. A Bíblia diz que ele era um homem que no meio de densas trevas refletiu a luz, porque ele andou com Deus. Se nós buscarmos a Deus, seremos como ele. Amém? Ele tem um exemplo de fé, e a fé dele gerou o arrebatamento, uma recompensa interna. Isso faz uma pré-figuração para nós. Se nós tivermos uma fé genuína, também seremos arrebatados para estar com Deus nos céus, tá? É um símbolo de esperança para a igreja, ele representa aqueles que serão levados aos céus na segunda vinda de Cristo. Enoque é um lembrete constante de que Deus recompensa aqueles que o buscam com fé. Lindo isso, só aqui no Além da Letra. Cara, dá um like aí nesse vídeo, comenta se você está gostando, já compartilha com um amigo, aproveita, maratona o canal, Reforma Protestante, versões da Bíblia, melhor Bíblia do mundo, The Word, sinais dos fins dos tempos, tem muito vídeo legal aqui. Vamos falar agora sobre o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem enigmático. Então Elias ele viveu aproximadamente no século 9 a.C., em um dos períodos mais críticos para o reino de Israel, porque era um período de sincretismo religioso, era um período em que vários deuses estavam sendo introduzidos dentro da cultura por conta da idolatria, simbolizados em Baal. Então vamos entender aqui, gente, alguns contextos aqui, ó, para que fique mais fácil o entendimento, tá? Contexto dos reinos e profetas. No reino do norte, que era Israel, Elias ele foi o principal profeta confrontando Acabe e Jezabel. Já no reino do sul, tá? Nós temos aqui, ó, o profeta mais relacionado ao período de Elias seria Miqueias, que viveu no final do reinado de Acabe e o início do reinado de Jorão, filho de Josafá. Além disso, nós temos também Obadias, que era o chefe da casa que ajudou a esconder 100 profetas do Senhor, também é citado nesse período, embora ele não fosse um profeta no sentido tradicional. Vamos ver aqui mais uma vez o que o nosso livro diz sobre agora o outro profeta, sobre Elias. Eu já deixei separado bonitinho aqui, e como Elias foi um grande profeta, tem muita coisa sobre ele aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer aqui uma leitura para vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aí. Então Elias foi um dos primeiros profetas e, sem dúvida, está entre os mais importantes. Ele foi o grande campeão do Senhor contra a adoração de falsos deuses, em especial os deuses fenícios Melcarte e Astarte, que é Aserá.
os quais a Bíblia chama coletivamente de Baal, é o que eu estava explicando. A Bíblia, de forma distinta, né, faz com que os profetas posteriores concentrem-se nas obras de Elias e não nas palavras. Ele nasceu em Tisbe, em Gileade, em algum momento do século IX, igual nós já falamos ali. A primeira vez que nós encontramos Elias é quando ele confronta o rei Acabe, rei do norte de Israel. Acabe casou-se com Jezabel, uma princesa fenícia, tá? Cujo pai era Etbaal, e ele era sacerdote de Astarte, que é Aserá, a deusa da fertilidade. Melcarte, principal deus fenício, era o deus da tempestade. As duas deidades, trabalhando juntas, prometiam safras bem irrigadas e férteis. Acabe permitiu a entrada desses deuses em Israel, e embora conservasse boa parte da sua fé judaica, ele também adorava esses deuses. Jezabel era uma poderosa patrocinadora desses deuses e não tinha respeito por Jeová ou por Yahvé, né? Então veja, da mesma forma como Salomão errou, trazendo mulheres estrangeiras, e era uma direção de Deus, era uma ordem que não trouxesse, que não se casassem com mulheres estrangeiras. Deus, ele adverte Salomão, ele adverte os reis para não trazerem mulheres estrangeiras. Veja que todo homem que se vinculou a uma mulher estrangeira, esse homem acabou idolatrando, acabou pecando. Do mesmo modo, nós vimos que acontece com Sansão, Dalila e tudo mais. O que isso traz de ensinamento? O jugo desigual, que é quando você tem uma fé e a pessoa tem outra, ele traz divisão no lar, ele traz divisão na casa. É por isso que os judeus casam com judeus, que os cristãos casam com cristãos. Não é por um contexto religioso, mas é por um preceito de jugo, de entendimento. Cara, imagina você no lar aí, talvez você esteja passando por isso. Se você se converteu posteriormente ao teu casamento, tudo bem. Ore para que Deus mude. Mas imagina você um cristão, posicionado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai e se relaciona com alguém do mundo que não tem valor nenhum pela Bíblia, que não tem respeito nenhum. Vai porque está te acompanhando, mas não liga para nada. Isso vai trazer idolatria, isso vai trazer pecado, isso vai trazer divisão, tá? Só para vocês ficarem contextualizados aí. Então, vamos fazer aqui um resumo, ó. No Reino do Sul, o profeta mais conhecido era o próprio Elias, né? E mais tarde nós temos também o reinado de Jorão e Josafá, e ele focava suas atividades no Reino do Norte, Elias. Enquanto no Reino do Sul, nós temos aí Miqueias, nós temos Isaías, que são profetas posteriores. Olha essa cronologia bíblica aqui, que legal. Deixa eu até diminuir o tamanho da minha câmera aqui um pouquinho, para vocês verem melhor aí. Olha que legal, ó, período Velho Testamento são datas aproximadas aqui para vocês entenderem. Então nós temos aqui princípio, patriarcas, né? Nós temos aqui, ó, Israel no Egito e o êxodo, Canaã, Juízes. Aí a gente vem aqui, ó, para o Reino Unido, que foi Davi, depois Salomão. Aqui nós temos o reino dividido. Aqui nós já estamos falando na posteridade de Salomão, como nós falamos, Jeroboão, Roboão. E aqui nós temos o fim de Israel, retorno a Jerusalém e depois o período intertestamentário. Olha os períodos aqui, ó, 1016, 935, que é justamente o período que nós estávamos falando agora, e eu deixei isso aqui para você estudar depois com mais calma, que é sobre os reinos aqui, os seus períodos e quantos anos reinou e qual a passagem bíblica de referência. Então nós temos os reis aqui, Jeroboão, Nadab, Baza, Ela, Zinri, Onri, Acabe, aqui ó, nós estamos no 7º, tá? Ó, 1 Reis 16, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão, né? Zacarias, Salum, Manaém, Pecaias, Peca, Oséias, tá? E aí, nós temos aqui também um mapinha para vocês entenderem, ó, norte, reino de Israel, sul, reino de Judá. Então, nós temos aqui, ó, o reino de Judá e aqui nós temos o reino de Israel aqui, ó, tá vendo? Do norte aqui, ó, os estados fenícios. Foi desse lugar aqui, ó, que o Acabe acabou trazendo aí a sua querida Jezabel, né? E veja aqui que eu coloquei também, gente, aqui no Além da Letra você estuda de verdade, tá? Olha aqui, ó, dentro do calendário gregoriano, só para você entender, nós temos o período cronológico de acontecimentos aqui, ó. Roboão assume o lugar de Salomão e reina somente sobre Judá. Jeroboão é o que nós acabamos de falar, veja que o estudo é alinhado. Aí nós temos aqui Semaías, nós temos Jeroboão, Aías, Sisaque, Mó e tal, e aí toda a ordem cronológica aqui para você entender. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. A gente não tem um dado muito estruturado sobre a genealogia de Elias, como se tem de Enoque, tá? Então, a genealogia de Elias, o profeta, ela não é detalhada da mesma forma que a de Enoque, no entanto,
nós já falamos, ele era um tisbita de Gileade. O relato bíblico foca mais nas ações de Elias como profeta do que, de fato, na descendência ou ancestralidade. Local que ele atuou, é bom a gente estudar para você saber isso daqui. Na hora de você ler a Bíblia, você vai se contextualizar. Elias, ele atua principalmente no reino norte de Israel e frequentemente ele esteve em cidades e regiões como Samaria, Carmelo e o deserto de Berseba, né? Religiosidade, olha que legal aqui, ó, gente, deixa eu subir um pouquinho para vocês, que eu quero que vocês leiam comigo aqui, tá? Vamos lá. Ó. O reino de Israel ele enfrentava grande apostasia. Jezabel ela incitava, insinuava, ela trazia o culto a Baal, promovendo idolatria entre o povo. Então Elias surge como um dos profetas fiéis e ele confronta isso. É mais ou menos como nós temos uma posição na nossa geração, que nós não aceitamos essas circunstâncias que vivemos, não aceitamos essa postura social e por isso denunciamos. Quais foram os principais feitos e conquistas espirituais de Elias, Val? Profecia da seca e sustento sobrenatural. Ó. Elias ele anuncia uma seca que dura 3 anos e meio, tá? Como punição pela idolatria. Durante esse período, ele foi sustentado milagrosamente, ó, por Covos, no ribeiro de Querite, e depois pela viúva de Serepta. Interessantíssimo essa passagem da viúva de Serepta, né? Assim como Enoque, Elias ele é levado ao céu sem experimentar a morte. Este acontecimento está registrado em 2 Reis 2:11, onde Elias sobe aos céus em um carro de fogo, enquanto Eliseu, o seu moço, né, que era muito comum os profetas treinarem, existia uma escola de profetas aí, né? Então eles treinavam, preparavam a próxima geração. Qual que é o legado espiritual? Ó? Elias, o legado dele é marcado pela coragem e compromisso com a verdade. A sua vida e ministério são exemplos de zelo por Deus e pode inspirar grandes mudanças. Ele é mencionado nas Escrituras como o precursor do espírito de João Batista, o profeta que anunciou a chegada de Jesus, enfatizando a continuidade do zelo pelo reino de Deus. O arrebatamento é um símbolo de vitória, assim como nós falamos de Enoque, é o mesmo conceito. E olha que legal isso aqui que eu fiz para vocês, gente. Eu vou até diminuir aqui um pouco a câmera. Ó. Isso aqui é legal, gente. Só no Além da Letra que você vai encontrar, tá? Então hoje nós vamos encerrar por aqui, pessoal. Aproveita para maratonar o canal, para conhecer os outros vídeos, para dar um like, para comentar. Vou deixar o PDF com o link aqui na descrição, como nós deixamos em todos os outros vídeos aqui do Além da Letra, tá bom? Tamo junto? Deus abençoe e até o próximo vídeo.